Teológica, um podcast cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Graça e paz, familiar. Aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é o podcast Rima Teológica. No episódio passado falamos a respeito do rap cristão e a teologia. E hoje vamos falar a respeito do rapper cristão e a grande responsabilidade que ele carrega, sobre o contexto também de igreja local e sobre a disciplina espiritual do rapper cristão. E hoje temos a participação de alguns irmãos envolvidos no rap cristão. Temos aqui hoje a presença do nosso irmão de Raiz. Boa tarde, rapaziada. Aqui quem fala é de Raiz, diretamente do Rio de Janeiro, cidade de Niterói. Sou aí cristão desde meus 16 anos, envolvido com rap desde os 19 anos. Hoje eu sou membro do Projeto Água da Vida, a igreja que fica ali na Alameda São Boaventura, em Niterói. O pastor lá principal é o nosso amado Francisco Victor. E estou aí no podcast do Rima Teológica junto com os irmãos aí para falar um pouco da nossa responsabilidade como cristão fazendo rap, sendo o sal da terra e luz do mundo. E na minha caminhada no rap, durante 16 anos eu fiz parte da Associação Manuscritos de Poesia, junto com meus irmãos aí, Fernando Capaz, DJ Scooby, MC Locomotiva, e na formação anterior, MC Avalanche. Corremos aí o Rio de Janeiro e alguns estados também. Tivemos a oportunidade de tocar também em Minas Gerais na época, em Poços de Caldas. São Paulo também a gente fez alguma apresentação. E sempre falando do amor de Deus e algo que eu glorifico a Deus na minha caminhada, porque o nosso legado da Associação Manuscritos de Poesia é o compromisso com a palavra de Deus. Sempre tivemos o compromisso de sermos bíblicos, extremamente bíblicos na nossa abordagem. Ainda que fosse poética ou doutrinária ou sobre qualquer outro tema, a cosmovisão cristã ela sempre estava presente nas nossas letras e principalmente na nossa vida, né? Ressurreição que restaura o que estava perdido, dignidade, consolo para o povo escolhido. Quem anda pela trilha deixada pelo Messias fica longe da ira que vem nos últimos dias. A volta pra casa está muito perto, longe do inferno, com Cristo no reino eterno. A morte já não é como era antigamente. Nosso prometido pisoteou a serpente. Se ficarmos no caminho reto, viveremos com Jesus no meio dos ressurretos. O testemunho, eu posso dizer que foi o maior impacto que a Associação Manuscritos de Poesia teve, né? Tanto é que esse mesmo testemunho foi o que colocou alguns integrantes no projeto na época, né? O DJ Scooby, ele recebeu Cristo através do grupo. O Fernando Capaz também foi alcançado. O MC Locomotiva foi alcançado também pelo grupo e vieram para o discipulado. Alguns anos depois, uma nova geração de MCs, especificamente MC Chicão na época, nós também abraçamos e montamos aí um selo na época, lançamos alguns singles e um disco do Manuscritos, que é o Raízes, e também a mixtape Intro, que foi a minha mixtape solo. E nesses 16 anos de caminhada, Deus fez muita coisa através das nossas vidas, e para honra e glória dele, eu quero também compartilhar essa experiência, essa responsabilidade que eu carrego aí praticamente há mais de 20 anos no hip hop e no evangelho. Deus abençoe. De Raiz é conhecido no nosso grupo de rap cristão reformado como O Professor. Então o irmão aí tem bastante conhecimento e bastante história para contar a respeito do rap cristão. Temos também hoje a participação de dois irmãos. Estarei apresentando primeiramente o Rodrigo Abu, que é do grupo Ortodoxia. Se apresenta aí, Abu. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Abu, eu sou da cidade de Niterói, do estado do Rio de Janeiro.
Faço parte do grupo Ortodoxia, como o irmão Zamba falou aí, e sou da Igreja Cristã da Aliança, pastoreada pelo Renato Vargas. Eu sou do grupo Ortodoxia, tanto eu como o Rodrigo Carvalho, ele vai se apresentar daqui a pouco. Esse grupo surgiu como uma reforma dentro do grupo Hebreus 11, que era um grupo de rap cristão também, mas um grupo de rap mais focado ao neopentecostalismo, pentecostal e tal. Nós começamos a estudar a Escritura e vimos que as coisas estavam erradas dentro do nosso próprio grupo, né, em relação à doutrina e tal. E a partir daí nós tivemos uma reforma interna, digamos assim. E aí fundamos o grupo Ortodoxia, que é um grupo de cunho mais reformado, que busca mais entender a soberania de Deus e aplicar a soberania em todas as esferas da vida, né? Deus tem que ser glorificado no contexto da igreja, no contexto da política, no contexto da música, do qual nós estamos, e em todas as outras esferas que eu não mencionei aqui. E, portanto, esse é o nosso objetivo, né? Honrar e glorificar a Deus por meio da música. É isso aí, pessoal. Sou lhe deu glória. E também temos a participação do Rodrigo Carvalho, que também é integrante do Ortodoxia. Se apresenta aí, Rodrigão. Salve, salve, meus irmãos. Aqui é o Rodrigo Carvalho. Sou membro do grupo Ortodoxia, juntamente com o Rodrigo Abu. E interessante destacar que esse nome Ortodoxia, que significa resumidamente reta doutrina, foi um termo que o Abu trouxe num gabinete, né, no estudo que a gente estava fazendo da história da igreja. Esse nome, então, passou a ser o nome do grupo, que antigamente era Hebreus 11, e como ele mesmo falou, sofremos uma reforma interna e estamos aí no rap cristão para glorificar Cristo, edificar a igreja, e se assim Deus permitir, lançaremos nosso primeiro EP que estamos trabalhando em breve em todas as plataformas digitais. Muito bem, é isso aí, estamos ansiosos por mais material de rap cristão reformado na cena. Também temos a participação, e é bom explicar para o ouvinte, né? Já foi o segundo Rodrigo, né? Rodrigo Abu, Rodrigo Carvalho, e agora é o Rodrigo de Cristo, né? E no nosso grupo ainda tem mais um Rodrigo que participou do primeiro episódio, que é o Rodrigo Emedi. Cara, providência divina foi sarcástica aqui com tantos Rodrigos, né? No nosso grupo. Rodrigo Ferreira também. E o Rodrigo Ferreira também. Nossa. Isso aí, do Genotes. Do Genotes. Temos, acho que no grupo, sei lá, se tiver 10 pessoas, 7 no grupo é Rodrigo. E gostaria de também chamar aqui agora o nosso irmão Rodrigo de Cristo para se apresentar aí. Manda um salve aí, Rodrigo. Salve, família. Mais um Rodrigo. São vários Rodrigos, é o bonde do Rodrigo. Rodrigo de Cristo, sou de Itajubá, sul de Minas Gerais. Sou um dos fundadores do Ministério de Cristo e a gente está na caminhada desde 2002. Nessa caminhada a gente lançou alguns trabalhos, pôde participar de bastante participações, de bastante convites de ministrações, e para a gente é um prazer, cara. Não começamos fazendo o rap reformado, né? A nossa linhagem era uma linhagem mais pentecostal no começo das nossas conversões, mas em um certo momento, assim que a gente conheceu a doutrina da graça, consequentemente o nosso rap foi caminhando também para essa linha. Então a gente está na caminhada desde 2002, e se alguém quiser conhecer mais do ministério, é só acessar lá o site www.decristorap.com.br, que lá vai encontrar os álbuns para download, vídeos, enfim, todo o material está disponível gratuitamente lá. Valeu, é um prazer estar aqui com vocês, só cara monstro do rap. Quero dizer que sou
sou um fã de vocês, tenho muito respeito e admiração pelo trabalho de todos vocês. É uma honra a gente estar junto aqui nesse podcast. A honra é nossa. E hoje também temos a participação do Ian, um brother aí que, podemos assim dizer, né, Ian? Tá começando no rap cristão, tem escrevido umas rimas, tem começado já a arriscar nos beats, tem evoluído na produção dos beats, tá me mandando uns testes aqui, tô gostando bastante. E ele é um cara que podemos assim dizer, um ouvinte do rap cristão, né? O cara tem bastante conhecimento do rap cristão, tanto nacional quanto gringo, e é bem legal trocar uma ideia com ele a respeito do rap. Se apresenta aí, Ian, pra nós, meu irmão. Salve, galera, meu nome é Ian, sou natural do Rio de Janeiro, da cidade, né, e do estado, logicamente. Diferente dos demais, eu sou o que tenho menos tempo de caminhada no rap cristão. Isso também até na fé cristã, eu me converti através do rap cristão, né, em 2014. O Guilherme Zamba tinha se convertido acho que em 2013. Em 2014 ele lançou alguns singles antes de lançar o EP Renascido em Cristo, né? E um momento de sombra, um momento que eu estava cego espiritualmente, né? Eu ouvi aquela faixa Nova Criatura e, cara, eu senti algo tremendo de Deus. Fui à igreja e desde então estou caminhando. Comecei a crescer em graça e conhecimento do Senhor. Agradeço muito a oportunidade de estar participando com os irmãos aqui. Como o Guilherme disse, estou começando agora na caminhada do hip hop. Já fiz algumas participações ao vivo com o pessoal da igreja e tudo mais, mas músicas lançadas ainda não tenho. Estou trabalhando nisso para que futuramente, se assim Deus permitir, possa estar lançando canções para a glória de Deus e para a edificação do corpo, e também para uma ferramenta de evangelismo, né, para alcançar os perdidos. Deus abençoe a todos. É um prazer enorme estar aqui. Então é isso aí, rapaziada. Sem mais delongas, vamos aí falar da nossa responsa, que longe é de ser um fardo, mas sim um grande privilégio. E eu pergunto para os meus irmãos, vocês creem que o rapper cristão carrega uma grande responsabilidade? Então, irmãos, eu creio que sim, que o rapper cristão ele carrega uma grande responsabilidade. Não só o rapper cristão, mas todo cristão, né? O Catecismo Maior de Westminster pergunta, na sua primeira pergunta, qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, eu creio que a principal função do rapper cristão é glorificar a Deus. Eu creio que o rapper cristão pode fazer isso da seguinte forma: ele vai glorificar a Deus edificando a igreja. Como assim? Através das letras dele, letras que exaltem a Cristo, letras que tenham doutrina, né? Lutero dizia que a música deve ser um sermão cantado. Então eu creio que o rapper cristão, e aí quando eu falo do rapper cristão, eu tô falando do cara que tá focando mais no segmento de fazer músicas cristocêntricas. Eu não falo do irmão que é cristão e faz rap, porque a gente tem que também ter essa divisão, né? Tanto o rapper cristão e o cristão que faz rap. Rapper cristão é o cara que tá voltado mais para um segmento, edificação da igreja e tudo mais, e o cristão que faz rap é o cara que tá indo mais para fora, entendeu? Ele vai falar de vários tipos de assuntos, só que sempre trazendo a cosmovisão cristã. Ambos estarão glorificando a Deus. Por isso que a gente tem que trazer de certo modo, essa distinção. Um vai glorificar a Deus indo, pregando o evangelho, trazendo a cosmovisão para um mundo caído, e o outro vai edificar a igreja com doutrina, com palavra e com coisas que vai servir o corpo de Cristo. Então, respondendo a pergunta aí do irmão, eu acredito sim que o rapper cristão ele tem uma grande responsabilidade. Isso porque nós não somos somente músicos, né? Pessoas que cantam músicas somente, mas antes de tudo nós somos professores. Isto porque a música, a letra, ela ensina algo. E a grande pergunta que nós temos que fazer é o que nós estamos ensinando. Será que nós estamos ensinando coisas
que são equivocadas segundo as Escrituras, nós estamos ensinando coisas que são contrárias à nossa fé, hoje nós estamos falando coisas coerentes com as Escrituras e com a tradição cristã ao longo da história. Então essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer diariamente, porque como o Lutero falou, a música ela precisa ser um sermão cantado. O rapper, né, ele tem muito essa questão pedagógica de que a gente consegue falar de muitas coisas em pouco tempo. Uma vez eu tive uma reunião com o meu pastor, que é o pastor Renato, eu e o Rodrigo, e ele falou uma coisa muito importante pra gente, que a nossa música, ela é de fato um sermão, e que ela precisa ter uma estrutura de um sermão, ou seja, você traz uma introdução, você traz um problema, você traz o desenvolvimento, e depois você traz uma conclusão, você faz uma mensagem assim de conforto, de consolo no sentido bíblico, para uma situação específica que você tratou. Então, portanto, a gente carrega uma grande responsabilidade por conta disso, de que nós estamos tratando com a palavra de Deus. E Jesus ele usa palavras muito duras com os falsos mestres, e nós não podemos incorrer nesse erro de ensinar coisas que são estranhas, que são equivocadas segundo as Sagradas Escrituras. Portanto, a gente carrega essa responsabilidade de preservar a sã doutrina, como os apóstolos preservaram e todos os nossos irmãos na história da igreja. Então, pontuando essa questão aqui, eu acredito que o rap cristão é importante, nós carregamos uma grande responsabilidade por conta disso, porque nós estamos manuseando as Sagradas Escrituras, e isso para a honra e glória de Deus. Se a gente for olhar para os termos bíblicos, já mostra a nossa grande responsabilidade, né? O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. O Senhor Jesus disse que nós somos pescadores de homens. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, também vai dizer que nós recebemos o ministério de reconciliação. Ou seja, nós transmitimos verdades eternas, verdades divinas por meio do rap, que é um estilo musical criado pelo próprio Deus, está debaixo da soberania de Deus. Que homens que foram regenerados se expressassem por meio desse estilo musical que permite uma alta capacidade de expressão. Um estilo de música querigmático, ou seja, de proclamação e proclamação de verdades eternas. E didático também, né, como uma ferramenta de ensino. E o que estamos ensinando? Aquilo que Deus nos revelou nas Escrituras ou aquilo que parte do nosso coração enganoso? A respeito dessa grande responsabilidade que nós carregamos, né? Eu particularmente entendo, não só pelo tempo de caminhada no Evangelho, como também como MC, eu entendo que eu posso fazer música para o reino, trazendo doutrina e edificação para a igreja local ou para os irmãos das igrejas locais. E eu entendo também que, como um evangelista, eu posso fazer a música do reino para que outras pessoas que não são cristãs possam ouvir a mensagem, seja através de uma abordagem política, ou poética, ou metafórica, porque isso faz parte também do nosso vocabulário, da cultura cristã desenvolvida através dos séculos. Se nós formos pesquisar, tanto os reformadores como a literatura cristã em geral, há uma riqueza muito grande, uma profundidade muito grande. Podemos citar aqui C.S. Lewis, que criou obras de ficção, podemos citar vários outros autores, né? Citar aqui como referência de música do reino, né, o Sebastian Bach, que sempre assinava suas obras como SDG. Então, quando vocês forem pesquisar o canal do meu Selo Independente do Monte, ou o meu perfil pessoal nas redes sociais, vai estar lá, do Monte SDG, de Raiz SDG. Essa é uma excelente referência, né, de responsabilidade com a música do reino para iluminar e abençoar a vida das pessoas. Mas falando dessa responsabilidade, sendo mais objetivo, eu queria destacar 2 versículos, 2 recomendações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Nós somos todos fracos, escravos de nós mesmos, debaixo do poder do pecado, vivendo a esmo. Mas antes da nossa existência já havia um plano transcendente e incompreensível pro gênero humano. Em meio a guerras, intrigas, impérios, vivíamos sem rumo, sem critérios, mas tinha um plano pra nós, mesmo longe do Criador. Mortos em nossos delitos, o Rei do Universo nunca nos deixou a sós. Eu entendo que essa recomendação é para aqueles que fazem música do reino para fora. Nós precisamos ter essa mansidão, ter esse temor, santificar Deus no nosso coração, estar sempre pronto. E o que é o estar sempre pronto? Aí é o que nos exige, nos recomenda 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O contexto dessa recomendação de Paulo a Timóteo, como nós sabemos, ele era um jovem que foi discipulado por Paulo e tinha a responsabilidade de liderança na igreja local. Então ele tinha essa responsabilidade de alimentar a igreja com a sã doutrina. Então eu entendo que tanto para os que fazem música do reino, como música para o reino, ou fazem as duas coisas, como é o meu caso, eu entendo que, como cristão, eu sou um artista, e como um artista eu reflito a glória de Deus, eu entendo que a nossa responsabilidade primordial, ela está contida nesses 2 versículos aqui. É claro que existem outros versículos que vão corroborar, né, em contextos diferentes, mas apontando para o mesmo foco. Então, eu acho muito interessante quando eu vejo, por exemplo, nos tempos atuais, o César MC, que faz parte da Pineapple, que é uma gravadora secular, e quando você vai lá no YouTube ou vai nas plataformas digitais para poder ouvir o som dos integrantes da Pineapple, você consegue ver conteúdo totalmente ofensivo à palavra de Deus, ou no mínimo pós-moderno, né? Quando você ouve o César MC abordar os mesmos temas, sempre há um alinhamento com a cosmovisão cristã. Eu não sei dizer se ele é reformado ou não, se ele assumiu uma posição como calvinista ou arminiano, não sei se ele, de repente, tem isso como um norte para ele. Mas uma coisa é certa, ele é cristão, ele compartilha da mesma fé que a nossa, e eu já vi várias entrevistas dele, tem uma entrevista específica no YouTube, onde ele fala que quando ele está no meio daqueles irmãos ali, dos irmãos não, no meio da rapaziada do hip hop, ele sempre sente o peso dessa responsabilidade. Tanto é que se vocês forem pesquisar no YouTube também, o duelo de MCs, onde ele foi campeão nacional, eu não me lembro o ano exatamente, não sei se foi 2016, 2017, mas ele o tempo todo estava rimando com a camisa escrito Jesus salva, e aquilo me chamou a atenção. E eu pensei, será que é só um cristão nominal que está ali por moda? Ou será que o cara tem realmente um compromisso com o que está na camisa dele? E aí, pesquisando, vendo algumas coisas, eu pude chegar a essa conclusão de que o César MC, ele é um cristão que faz a música do reino. Conhecendo mais o trabalho dele, realmente pelo conteúdo das letras, pelo testemunho dele, pelo que os outros falam dele, né? Eu já vi um react, inclusive, de um MC que não é cristão, que analisou a música dele e no final falou, um rapper cristão, né? Então, a gente pode ver que realmente ele tem se conduzido conforme a vontade de Deus, fazendo música do reino. E não pode ser diferente quando nós fazemos música para o reino, porque dentro das nossas congregações também existem pessoas que são neófitas, são novos na fé, precisam ouvir a sã doutrina, e existem pessoas que estão se achegando, ou quem sabe foram convidadas para um estudo bíblico ou para um culto, e nós precisamos refletir a glória de Deus, tendo uma doutrina saudável, pautada nas Escrituras. Outro ponto que é importante a gente lembrar aqui também é o papel da música no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo, e que reverbera no Novo Testamento, que é o papel dos salmos. Como nós podemos ver em alguns estudos, os salmos eles tinham um objetivo primário de serem cantados. Eles eram cantados. Não é à toa que
quando você olha o título do salmo na sua Bíblia, fala lá para ser entoado com instrumento de cordas, etc. Em vários salmos você encontra isso. Por quê? Porque eles tinham o objetivo de serem cantados. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, qual é o livro que mais é mencionado no Novo Testamento? É o livro de Salmos, em segundo o livro de Isaías. E por que o livro de Salmos é tão mencionado assim? Porque é mais fácil você decorar, você gravar uma música, do que você gravar e decorar um versículo, uma passagem. A música é bem mais fácil de se decorar. E, como eu falei um pouquinho atrás, a música ela tem esse objetivo, né? Esse propósito de ensinar. A gente tem um objetivo de ser pedagogos, né? De mostrar a sã doutrina, mostrar a reta doutrina. E já que a música fica bem fixada na mente do ouvinte, a gente tem uma responsabilidade ainda maior por conta disso. Então, busquemos, portanto, aprender da Escritura, entender o que Deus fala, entender o que Deus revela na tua palavra, sem pensamento próprio, usando somente a Escritura como regra de fé e prática. Não é à toa que foi daí, né, que surgiu o ortodoxia, esse objetivo de honrar a Deus só por meio da sua palavra e botar essa palavra em prática. É isso aí, rapaziada. E sabendo então da nossa grande responsabilidade, vocês creem que o rapper cristão ele pode perder a noção dessa grande responsabilidade? Mano, eu creio que sim. Eu creio que o cristão ele pode perder essa responsabilidade, uma vez que ele deixa de entender o propósito principal da vida dele, né? Que é viver para a glória de Deus. E aí ele deixa eu vejo muito acontecer do cara às vezes colocar o rap acima de... Eu acho isso muito delicado. Então o cara vai perdendo o foco de glorificar a Deus e às vezes começa a amar o rap mais que a Deus, né? E outro ponto também é quando a pessoa ela não tem uma teologia muito boa, e aí ela vendo o rap que não é cristão, né, ou cristão que não faz rap, e aí ele começa a adotar princípios de pragmatismo para alcançar sucesso no seu ministério. Então eu acho que ele perde essa grande responsabilidade quando ele começa a olhar o mundo e tentar se amoldar ao mundo e não glorificar a Cristo através do seu rap. São vários rótulos e interesses obscuros. Observo os irmãos ficando em cima dos muros. Me envolvi no meio gospel, fiquei atônito. Que vi nos bastidores me deu ânsia de vômito. Dinheiro paga, toca, faz sucesso. Sucesso chama grana, fama é o processo. Rádio cobra, site cobra, várias cobras. Ó que fita, rima nada, rima rasa, água de salsicha. Eu queria citar rapidamente aqui a parábola do semeador em Lucas 8, capítulo 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Estou só citando o contexto. E aí o que foi que aconteceu? Quando a multidão se reuniu em volta dele, ele começou a contar a parábola do semeador, e na qual ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada. As aves do céu a comeram. A outra parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Por que eu estou citando isso, rapaziada? Porque, infelizmente, eu tenho visto que, em vários contextos, muitos cristãos e rappers cristãos têm caído nessa mesma armadilha. Por amor ao dinheiro ou pelos prazeres que os ambientes da cultura hip-hop oferecem para os caras. Eu já vi isso acontecer, eu conheço pessoas assim, eu tenho propriedade para falar, infelizmente. Eu conheço ex-rappers cristãos que se deixaram levar pela sedução do mundo. Eu conheço ex-rappers cristãos, hoje eu tive o desprazer de saber que mais um desviou. E ele era de uma igreja local, porém uma igreja que não tinha teologia saudável. Não tinha teologia saudável. Enfim, sendo bem objetivo, vários fatores podem levar o rapper cristão a perder a noção dessa responsabilidade. Seja a falta de doutrina na sua igreja local, seja, consequentemente, por não ter acesso à sã doutrina, a sedução do mundo, ou por não criar raízes numa igreja local, por ficar solto por aí. Ele pode acabar apostatando, abraçando outras ideias. O amor ao dinheiro, às vezes ele pode estar dentro da igreja com um discurso doutrinário, mas fazendo por dinheiro,
causando vários escândalos, trazendo mau testemunho. Infelizmente, essa é uma realidade e eu posso falar com total convicção e propriedade, tá? Nesse meu tempo de caminhada, como MC, como cristão, em vários ambientes, tanto dentro ou fora da igreja, eu já vi vários se perderem. Vários. Tem muita gente de nome conhecida, não conhecida, eu já vi vários se perderem. Vários, tá? Então, assim, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos ter noção da nossa responsabilidade, principalmente porque nós não vamos escapar do dia do juízo. Então, queria falar que uma das coisas que tanto o De Cristo quanto o De Raiz citaram é de rappers cristãos se desviando, né, apostatando da fé. E, cara, tem muitos exemplos, cara. Eu acompanho bastante o hip-hop, tanto nacional quanto internacional. Internacional, principalmente porque eu conheço mais os rappers cristãos. Cara, e não é só rapper com teologia ruim que apostata, cara. É rapper reformado, cara. Tem um cara aí que, pô, eu me amarrava nos sons do cara e o cara apostatou de uma maneira que, tipo assim, chega a ser triste tu olhar na rede social do cara hoje em dia. Inclusive, ele aparece em documentários sobre o calvinismo e tudo mais. Então, não só ter uma boa doutrina, é lógico que é primordial, mas a gente também não pode abandonar a disciplina espiritual, a vida com Deus, cara. Porque se você negligenciar a vida de oração, a vida de meditação na palavra, o jejum, a vida com Deus em geral, né, as disciplinas espirituais, você vai cair, cara. Porque não vai naquela ideia, tipo assim, que tem gente que começa a chegar num nível, tipo assim, não preciso fazer isso, vou deixar pra depois, não, isso não vai acontecer não. Você vai cair, cara. Foco, vai com humildade diante de Deus, não deixa a soberba subir. Não faz igual Eva, que olhou lá e achou que o fruto era bom. Não faz isso não, cara. Faz que nem Jó, que fez um pacto com os olhos para não cobiçar uma jovem. Faz isso, cara. Faz um pacto com seus olhos e não cobiça as coisas do mundo, cara. Eu sei que é difícil, mas, mano, é muito sério, é muito sério. Como de Raiz disse, ninguém vai escapar do dia do juízo. Então, cara, tenha temor do Senhor. Tenha temor do Senhor, porque o quanto de rappers cristãos, não só rappers, mas o assunto aqui que eu vejo apostatando, e caras que eram referência, cara, caras que pregavam até uma boa doutrina, que apostataram da fé, que amaram o mundo, são vários. Então, não negligencia a disciplina espiritual. Eu acho que a gente passa a perder a noção da nossa responsabilidade desde o momento que a gente começa a acreditar mais em nós, assim, passa a olhar mais pra gente, perde o foco do real propósito das nossas músicas, né? Do nosso dom, a finalidade. Porque, cara, o Martim Lutero dizia que tinha mais medo do coração dele do que do Papa e os cardeais, tá ligado? A gente tem que passar a prestar atenção nisso, no ídolo do nosso coração. Eu acho que a gente perde essa noção quando a gente perde o foco de Cristo e passa a ter foco em nós mesmos, nosso ego e em outras coisas por aí que foram citadas pelos irmãos. Muito bem comentado. E tem uma passagem na palavra que diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, que Deus tenha misericórdia de nós, cara. Pois é. A ficar firme. Estamos, pela graça de Deus, revestidos com a justiça de Cristo, né? Porque também somos pecadores, né? O céu é lugar de, podemos assim dizer, de pecadores, mas pecadores arrependidos, pecadores regenerados e que serão aceitos diante de Deus. Já somos aceitos, na verdade, diante de Deus pela justiça de Cristo. É pela graça que nós estamos aqui. Porém, a Bíblia sempre também fala a respeito da responsabilidade humana. Não podemos ser negligentes. E eu achei interessante o que os irmãos disseram, e eu lembrei daquela frase que o Will disse no podcast passado, o Will 95 versos, tipo assim, se você for escravo do hype, dificilmente será escravo de Cristo. Então eu vejo que podemos perder essa noção, né, cara, da nossa responsabilidade de diferentes modos, quando perdemos de vista a nossa regra de fé e prática. E hoje em dia, cara, a gente tem comentado quantos caras aí estão flertando com o liberalismo teológico. Isso acontece pelo desprezo no estudo bíblico, quando se contentam com o raso, né? Ou também quando deixam o seu coração enganoso falar, e assim acabam produzindo um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Pregam um Jesus que não é o Jesus das Escrituras, né? Começam a ouvir teólogos liberais que pregam heresias destruidoras e falsas, como vai dizer o apóstolo Pedro,
muitas dessas que foram combatidas, não somente pelos apóstolos, mas também pelos pais da igreja, né? E eles estão rimando essas coisas, pregando, rimando nessas coisas, que é uma heresia do passado com roupagem nova. Mano, é bem mais fácil rimar pão com ão do que rimar justificação. Tem outra coisa também, rapaziada. Nesses tempos onde rappers cristãos têm perdido a noção da responsabilidade que carregam, também estamos no tempo dos desigrejados. E alguns rappers, infelizmente, apoiando essa ideia. O que vocês têm a dizer sobre isso, meus irmãos? Vamos lá. Esse fenômeno desigrejado tem seus tipos e tem crescido bastante aqui no Brasil. Mas vamos lá. Vamos tentar definir o que é desigrejado. Desigrejado é um movimento de pessoas que defendem o culto não institucional, sem liderança e sem organização. Pô, pegando o gancho do que o irmão Rodrigo falou, cara, eu acho, cara, é a minha opinião, tá? Talvez se vocês quiserem até discordar de mim, tudo bem, eu vou respeitar isso também. Mas eu acho impossível uma pessoa ser cristã e não estar envolvida de alguma forma com a igreja local, a não ser com algumas ressalvas, né? Talvez o cara viva em um país perseguido e ele precisa fazer umas reuniões clandestinas, ou o cara vive, sei lá no Polo Norte, onde ele não tem pessoas ao redor que ele precisa compartilhar a fé, mas o cristão que vive em um país onde o cristianismo é livre, onde existem igrejas saudáveis, e aonde nós vemos que a própria Bíblia, cara, ensina que a gente tem que estar entre os irmãos, desenvolvendo e servindo com os nossos dons e talentos, para que fala que ele não precisa estar num corpo, né, servindo, afiando, né, o ferro, afiando o ferro, ele exortando e sendo exortado, prestando conta para um corpo. Na minha opinião, eu acho impossível um cristão não fazer parte de uma igreja local e servir com seus dons e talentos. Eu concordo em gênero, número e grau aí com o que o De Cristo falou, e tem um texto que ele deixa bem claro isso. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se nós não queremos ter comunhão, é porque a gente não está na luz. Se a gente não está na luz, a gente não nasceu de novo. Então o cara que se diz cristão e vem com ideia de desigrejado, não preciso congregar porque eu sou a igreja. Primeiro que a igreja é o corpo, então ele já não é a igreja. O cara que surge com esse tipo de ideia, ou ele está passando por algum tipo de problema, tipo assim, algumas dúvidas, alguns questionamentos durante a fé, né, que pode acontecer, ou ele não nasceu de novo, entendeu? A segunda opção é mais provável. Com um cara maduro na fé, aparentemente, esteticamente, né? Você olhando, o cara já é velho de igreja, do nada começa com essa ideia, ele não nasceu de novo. Claramente, o texto deixa claro, se você não deseja estar em comunhão, você não está na luz. Só um comentário aqui, que na verdade, cara, existe vários tipos de desigrejado, né, mano? Existe aqueles que sofreram uma decepção com a igreja local, foram feridos pela liderança daquela igreja local. Existem os que não têm maturidade, que saem da igreja por qualquer motivo, e existe aqueles que são verdadeiros perseguidores da igreja, alegando vários textos isolados que a Bíblia não prega a institucionalização da igreja, mas na verdade a gente vê vários textos dizendo para a gente perseverar na comunhão, Atos 2, 42, por exemplo. E então, assim, existem vários tipos de desigrejado. Eu já fui um desigrejado e fui desigrejado decepcionado com a igreja.
Na época eu já tinha o grupo Hebreus 11, quando a gente viajava para cantar, eu costumava dizer que nós éramos da Igreja de Cristo, entendeu? Eu era um verdadeiro defensor desse movimento, mas é um movimento que infelizmente tem crescido bastante e eu concordo plenamente com o Rodrigo de Cristo. Não tem como você ser igual a mão da família Adams, membro de um corpo, mas não estar ligado nele, tá ligado? Então, assim, uma das responsabilidades do rap cristão, inclusive, com a membresia, com o corpo de Cristo, com a igreja local, e ali ele vai fazer parte de uma família, enfim. E é mais ou menos isso aí. Ô Rodrigo, completando isso que você falou, cara, eu achei muito interessante, né? A gente não quer ser aqui racional ao ponto de... Eu sei que as minhas palavras no começo ali parecem ter sido bem racionais. Eu sei que existem vários... E muito bom você ter colocado isso, irmão. Eu conheço várias pessoas que hoje não estão mais congregando, e aí a gente sabe que por trás existem várias histórias envolvidas, né? Falo por mim também, passei por um tempo da minha vida onde eu não congreguei, não tinha um compromisso local com uma igreja, fiquei 2 anos mais ou menos sem congregar, só visitando uma igreja ou outra, às vezes, mas eu falo por experiência própria. Se nós não estamos envolvidos no corpo, prestando conta, servindo com os nossos dons e talentos, a nossa tendência é nos amoldarmos ao mundo. Tanto que hoje, quando eu olho para trás e vejo como era a minha vida sem estar frequentando uma igreja local, eu vejo que o meu cristianismo ele era quase nulo. E as coisas que o mundo oferecia para mim naquela época já se tornavam normais para mim. Então, o meu apelo é para que aquele que está ouvindo esse podcast nesse momento, que ele reflita sobre isso, cara. Várias pessoas eu converso e o cara fala, mas não tem uma igreja. Cara, tem igreja saudável. É só ele procurar que ele vai encontrar pastores fiéis, pastores humildes, pastores compromissados com a palavra. Eu não estou falando de perfeição. Cristo, o cabeça, é perfeito, nós somos imperfeitos. Mas Cristo, ele santifica a igreja, né? Ele molda a noiva. E é importante a gente estar congregando, estar fazendo parte. Hoje eu faço parte da igreja local, faço parte da Igreja do Redentor, em Itajubá. A gente está plantando essa igreja aqui. Então eu vejo como é importante estar envolvido com o corpo de Cristo. Então, não sei se o caso da pessoa que está ouvindo e não participa, se é desilusão, se é decepção ou se é alguma coisa teológica, mas procure, em nome de Jesus, procure uma igreja saudável, uma igreja centrada na palavra, e eu tenho certeza que você vai frutificar. Não existe ovelha sem pastor, né, velho? Eu acreditava que existia, mas não. Hoje eu faço parte da igreja evangélica aqui, congregacional, graças a Deus, uma igreja séria. Então, realmente existe. Precisamos usar de graça, né, misericórdia com essas pessoas que foram decepcionadas, aqueles que são agressivos, cara, que são contra qualquer tipo de instituição, não sei nem se, me perdoe aqui, meus irmãos, mas sei nem se posso dizer que é cristão, tá ligado? E não podemos negar, a igreja tem as suas deficiências, infelizmente errou em muitos relatos da história, né? Até por conta da institucionalização também, mas enfim, a igreja, ela é o corpo de Cristo e Cristo se entregou por ela. Não, e só para deixar bem claro, minha palavra pode ter parecido um pouco dura, eu nunca fiquei desigrejado, né? Mas teve um período da minha vida que eu tinha me mudado e a minha igreja ficava coisa de 50 quilômetros da minha casa. Aí eu tentei congregar até na sede do ministério, que era próximo. E eu comecei a ver que, cara, é muito complicado. Aí eu voltei pra antiga, que era filial, que era 50 km, tinha que dormir na casa dos outros. Aí às vezes eu não tinha como ir por causa de algum outro problema. Cara, eu vi que a mudança... Quando eu cheguei pro pastor, eu falei, pastor, tô caindo fora, vou ter que pedir a bênção do pastor. Eu falei, vou procurar uma igreja próximo de casa e tal, porque eu não quero ser inútil no reino, eu quero ser útil na igreja local, quero servir, né? Não quero ser um crente medíocre. E, cara, faz total diferença. Quando você tá distante do corpo, você tende, como o De Cristo falou, você tende a pecar mais, cara. Você tende a pecar porque você não tem ninguém pra te admoestar. Porque o discipulado é importante, irmãos. A gente, às vezes, negligencia, quem é você pra falar da minha vida? Um servo de Cristo. O servo de Cristo, ele tem autoridade. O irmão da igreja tem autoridade pra falar com você, pra te repreender. Tá entendendo? Quem não aceita a repreensão tá no erro. Então, atualmente eu faço parte da Igreja Presbiteriana de Cascadura, né? A Igreja Comprometida com a Palavra, IPB, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas só para deixar bem claro,
eu posso ter parecido um pouco duro no início, só que eu não quis dizer que não há exceções. Eu estava até em concordância com a palavra do De Cristo. Há algumas exceções, mas eu não creio que o cara possa viver para sempre como um desigrejado. Ele pode ser um cristão desigrejado por um período de tempo? Pode, mas não vai ser um cristão saudável. Mas se ele for cristão mesmo, ele vai procurar uma igreja. Vai passar esse período, como foi o caso aí do Rodrigo Carvalho e até do De Cristo. Depois de um tempo, cara, você não consegue, cara. Se você é ovelha, você vai procurar um pastor, você vai procurar um rebanho, entendeu, cara? Porque não existe isso de você ser cristão e não congregar, mano. Não existe, não tem lógica. Ponto interessante que os irmãos tocaram aí, que é a questão do desigrejado, e é muito importante falar a respeito, né? Tem até um livro do Dauro Campos, que é pastor do Rodrigo, ele deveria ter mencionado, né? Ele vai ficar triste porque ele não mencionou. Eu ia citá-lo, mano, hein? Enfim, é um livro chamado Desigrejados, que é até prefaciado pelo Augusto Nicodemos. E nesse livro ele vai trazer um panorama histórico a respeito dos desigrejados. Do qual nós temos hoje em dia também. Hoje em dia nós temos um desigrejado bem mais peculiar, fruto de uma pós-modernidade, de uma sociedade que não tem bases, não tem raízes, mas que tudo é relativizado. Nesse ponto, não, como os irmãos falaram, não tem ninguém para você prestar contas, é tudo muito focado no eu. E a consequência disso tudo, dessa mentalidade, dessa cosmovisão, digamos assim, é que até a própria igreja ela foi relativizada. E a partir daí, eles pegam textos fora de contextos para afirmar coisas muito estranhas. Um exemplo clássico é o Mateus 18, 20, que fala: onde tiverem um ou dois ou três ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. O contexto ali é um contexto de disciplina eclesiástica que Jesus está tratando. Ou seja, se o irmão pecar, você vai até esse irmão e fala com ele. Se ele não te ouvir, você traz mais uma testemunha. E se ele não ouvir essas pessoas, você fala à igreja. Se ele não escutar a igreja, que você considere ele como gentio publicano. Ou seja, o texto não está tratando de que uma igreja é composta por duas pessoas ali. O texto está tratando de disciplina eclesiástica, que é totalmente diferente do que os desigrejados estão falando. E quando eu falo desigrejado aqui, eu estou me referindo a um grupo específico contra a Igreja de Deus, e não contra aqueles que foram feridos na batalha, digamos assim, aqueles que foram magoados por pessoas de má fé, por generais, coronéis da fé, né? Estou tratando daquele grupo específico que fala contra a igreja, mas que na verdade não quer compromisso com ninguém. Ele não está disposto a se doar, a se dar pelo próximo, mas ele está focado só em si mesmo, com essa mentalidade pós-moderna, de que tudo é relativo, de que o que importa é a sua satisfação pessoal e não o bem do próximo, né? Que na igreja a gente vê muito isso, né? Se um membro sofre, como diz a Escritura, eu sofro também, porque ele faz parte, digamos assim, do meu ser, né? A gente faz parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E um desigrejado, nessa categoria que eu estou falando, ele não tem esse senso de importância. E isso é muito fundamental. Então tem aqueles casos, né, que a pessoa ela foi ferida por um líder imaturo que pode trazer uma desgraça, pode trazer grandes problemas para uma congregação. E com isso ele pode andar por um tempo desiludido e tal. Mas eu creio que o Espírito Santo vai chamar essa pessoa para a comunhão novamente, a comunhão dos santos, né? Tem aquelas coisas, né? Ou também a pessoa não aceita a disciplina, porque a disciplina eclesiástica ela faz parte, né? Nós vemos isso, o apóstolo Paulo, ele ordena isso em 1 Coríntios, no caso do rapaz que estava lá dormindo com a madrasta, né? E Paulo fala, lança ele fora. Jesus também falou a respeito da disciplina eclesiástica. Trate como gentio e publicanos, mas tem todo
processo. Tanto que é para restauração, em 2 Coríntios, nós vemos que esse homem possivelmente se arrependeu. Talvez se trate da mesma pessoa que Paulo mandou lançar fora. E Paulo disse assim, não, recebam de volta, para que ele não fique demasiadamente triste ao ponto de se desesperar, né? E para que Satanás não alcance vantagem. Ou seja, se você for duro e não perdoar também o irmão arrependido, Satanás está alcançando vantagem sobre essa comunidade. Então, tem vários casos, né? Mas eu creio que esses daí que são militantes, que dizem assim, não, eu fico aqui em casa assistindo pregadores no YouTube, não quero me envolver com uma igreja local, tem alguma coisa errada aí mesmo, né? E tem aqueles outros também que vai dizer assim, esse negócio é coisa de religioso, no sentido negativo da palavra, né? Mas com isso eles não percebem que a atitude deles é extremamente religiosa, né? É legalismo, né? Fora que também estão querendo perfeição em um lugar cheio de pecadores, né? Como vai dizer Josemar Bessa, ele vai dizer que a igreja local é tão imperfeita quanto os pecadores que nela vivem, né? E tão poderosa quanto o Espírito que vive neles. E eu creio nisso, pois apesar de pecadores, a igreja é a comunidade dos santos, ou seja, daqueles que foram separados por Deus com o principal objetivo em adorá-lo, né? E é uma bênção quando a igreja é centrada na palavra. E eu sei de casos, meus irmãos, que em cidades que, sinceramente, é difícil encontrar uma igreja saudável, bíblica. Estamos em um período de grande apostasia. Tem irmãos que têm um grande desejo de encontrar uma igreja saudável, biblicamente, para congregar, né? Então a gente não pode ser reducionista e nem simplista. E os irmãos trataram bem sobre esse assunto. E agora, legal os irmãos também ter citado a igreja, né? Senão o pastor de vocês vai ficar triste, hein? Quando ouvir o podcast. Eu sou da Igreja Batista da Cruz. E qual a importância de vocês serem membros de uma igreja local? Vamos falar um pouco a respeito da importância da igreja local na vida de vocês, na nossa vida. Então, sobre a importância de ser membro de uma igreja local. Eu queria começar aqui com Romanos 16:17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. O que acontece? É muito importante você ser membro de uma igreja local, porque, em primeiro lugar, você não fica exposto a heresias ou, em alguns casos, a teologias erradas ou a erros teológicos, né, que muitas vezes não são mal intencionados, são apenas enganos e podem ser corrigidos depois. O que acontece? Se nós formos ver na palavra de Deus, principalmente na época da chamada igreja primitiva, que inclusive serve de inspiração para muitos desses desigrejados aí, essas instituições, essas igrejas, elas foram instruídas pelos apóstolos a rejeitar a falsa doutrina de vários hereges que tinham na época. Os judaizantes, os gnósticos, os libertinos. Então tem vários exemplos aí. Imagina se o organismo, né, falando aqui na nossa linguagem, se o organismo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, imagina se esse organismo ele não fosse organizado em instituições, se não houvessem os bispos, né? Por que surgiram os bispos? Porque chegou um determinado momento que, independente da perseguição ou não da igreja, o número de cristãos cresceu muito. Então, muitas igrejas locais, claro que não é no mesmo formato que hoje, mas muitas igrejas locais, elas cresceram muito. Então, não foi suficiente apenas 1 ou 2 líderes para poder tomar conta de várias igrejas na mesma região. Foi necessário instituir bispos, tá? E nós tivemos bispos extremamente piedosos, homens de Deus que estavam focados na doutrina dos apóstolos. Então, por que foi que essa organização aconteceu? Porque havia uma igreja local. Não tem lógica um camarada chegar e falar que a igreja local não tem importância. É na igreja local, por exemplo, que a vocação para a qual você foi chamado por Deus, você exerce. É onde você estuda a palavra de Deus. Se você cometer algum erro teológico, você vai ser exortado ali. Então não faz sentido nenhum, né, ignorar a importância da igreja local. Eu posso testemunhar isso porque nos meus anos de evangelho, eu posso dizer que eu passei por 5 congregações. Aí você vai pensar, poxa, de raiva, você saiu de uma, foi para outra. Todas as vezes que eu mudei de uma para outra foram por 2 motivos, tá? Ou foi porque uma acabou abraçando uma heresia ou algum erro teológico e não corrigiu, e eu vi numa outra igreja séria
a sã doutrina e fui para lá, ou então porque Deus realmente, na sua soberania, me moveu de uma para outra. E principalmente essa última transição que eu fiz, tá? Eu era da Igreja Baixada do Calvário, uma igreja bíblica, extremamente bíblica, muito amada, fiz parte de 13 anos dessa igreja, mas chegou um momento que Deus falou para mim assim: você precisa se mover para um outro lugar. Por quê? Porque eu tive um encontro com as doutrinas da graça. Então eu entendi o seguinte: eu estou numa igreja que não enfatiza tanto as doutrinas da graça, então eu não posso aqui me colocar como alguém que vai bater de frente, eu não vou fazer isso. Eu comecei a orar ao Senhor, eu e a minha esposa, e o que foi que aconteceu? Em 2 reuniões, Deus falou claramente conosco: olha, vocês precisam estar aqui nessa igreja, porque vocês estão alinhados com essa visão reformada. E eu não queria, de forma alguma, bater de frente com ninguém, eu não queria entrar em conflito com ninguém. Eu entendo realmente que a igreja a qual eu fiz parte, ela é bíblica, são irmãos muito piedosos, é uma referência na minha cidade, Igreja Baixada do Calvário, assim como o Projeto Água da Vida, que é a igreja onde eu congrego hoje, que inclusive é filha da Batista do Calvário, que lá atrás, nos anos 90, num determinado momento, ela foi chamada para um outro propósito dentro da soberania de Deus. E aí vocês podem ver que a importância da igreja local na minha vida é muito grande. Eu passei 13 anos, praticamente, sendo discipulado nas doutrinas básicas da fé cristã. Isso me levou a um aprofundamento das Escrituras e que me conduziu para uma outra igreja, onde hoje eu me identifico teologicamente com ela. Porém, eu não deixo de enfatizar a extrema importância da Igreja Baixada do Calvário, que foi a igreja que eu fiz parte por 13 anos. Então eu amo as 2 igrejas, os membros dessas 2 igrejas têm uma excelente relação. Quando tem a Semana Teológica na minha igreja atual, muitos membros da Baixada do Calvário vão lá na Semana Teológica, são abençoados e compartilhando da visão do reino, cara. Então, assim, você que está me ouvindo aqui, irmão, se você acha que a igreja local não tem importância, se você está magoado com a igreja local porque o líder te distratou ou aconteceu alguma coisa, vai para as Escrituras, deixa as Escrituras falar com você a respeito da importância da igreja local, do discipulado, até porque nós precisamos desmistificar uma ideia de que a chamada hierarquia da igreja local é para se sobrepor uns aos outros. Não é isso. A autoridade não é para oprimir ninguém. A autoridade, pelo contrário, é para servir aos irmãos. Então, nós temos que entender que muitas vezes um pastor ou um líder, ele se coloca muitas vezes em uma situação muito complicada quando ele precisa discipular, ou precisa exortar, ou precisa corrigir algum comportamento dentro da congregação. Muitas vezes nós nos colocamos no papel da vítima, mas nós não nos colocamos no papel daqueles que têm a responsabilidade de serem líderes e de conduzirem o rebanho. Será que se a gente se colocasse no lugar deles, a gente não iria compreender um pouco mais essas questões? Esse é o meu pensamento, gente. Muito bom esse ponto que o de Raiz falou. Eu quero só completar, falando para aqueles que estão ouvindo, talvez o cara esteja pensando assim, concordo, é isso mesmo e tal. Antes a gente falava, procure uma igreja cristã mais próxima da sua casa, né? Ou procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje é um pouco complicado falar isso, né? A gente pode dizer, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua Bíblia. E eu diria aqui, procure uma igreja saudável. Como a gente vai saber que uma igreja é saudável? Ela tem que estar alicerçada em três pontos, né? A pregação correta da palavra e a administração correta dos 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Se você encontrar uma igreja que está exercendo esses 3 pontos, provavelmente essa igreja é uma igreja bíblica saudável. Então, faça parte dessa igreja e sirva com seus dons e talentos ali. Então, irmãos, a igreja local ela é importante porque é na igreja local onde nós somos exortados, né? Quando nós olhamos a figura da ovelha, nós vemos que a ovelha é um bicho muito burro, né? Digamos assim, muito ingênuo. E em certo sentido nós também somos assim no que diz respeito às disciplinas espirituais, ao evangelho. Nós ainda somos influenciados pelo pecado, infelizmente. Isso só vai acabar nos novos céus e na nova terra. E por conta disso, nós precisamos, e esse foi o meio que Deus escolheu, de irmãos piedosos na fé, para que nos coloque no caminho novamente.
se a gente está indo por um caminho, esse irmão, o pastor, os diáconos, etc., vão olhar a gente nesse caminho ruim e vão falar, você tá errado, hein? Segue por outro caminho. Isso aí que você está fazendo não é certo. Então é na igreja onde nós vamos ser exortados, é na igreja onde nós vamos aprender a sã doutrina, digamos assim. Eu e o Rodrigo éramos de uma igreja, Rodrigo Carvalho, nós éramos de uma igreja neopentecostal, e lá a gente não tinha muito ensinamento, não tinha muito conhecimento a respeito do evangelho. E quando a gente se mudou para uma igreja bíblica consistente, digamos assim, cara, o nosso entendimento do evangelho, o nosso entendimento de Cristo aumentou consideravelmente. Por quê? Porque nós estávamos numa igreja saudável, uma igreja que ensinava a palavra, uma igreja que de fato você era alimentado. E conforme a gente vai tendo mais conhecimento do evangelho, o certo, né? Às vezes isso não acontece, mas a gente caminha mais no caminho verdadeiro, no caminho estreito. Se você tem um ensino correto do evangelho, a consequência certa, digamos assim, é que você caminhe nesse caminho. E isso foi uma das contribuições que a igreja trouxe pra gente, que a igreja local trouxe pra gente. Essa exortação, esse entendimento mais sofisticado do evangelho. E outro ponto é que a gente pode buscar consolo nos nossos irmãos, né? Não é sempre que a gente está 100%, e os irmãos ajudam muito nisso, nos trazem ensinamentos que podem confortar a nossa alma. É isso aí. Falamos um pouco então a respeito da importância da igreja local e o que vocês fazem, meus irmãos, para serem edificados no momento devocional. O que vocês estão utilizando no momento para isso? Se quiser deixar uma dica aí para o ouvinte. Então, meu devocional, né, eu, como tenho contato com a fé reformada faz 3 anos, né, 4 anos especificamente, meu devocional tem sido feito assim. Tem, claro, as orações, né, com a minha esposa, individualmente também. A leitura da palavra nem se fala, né? Atualmente estou lendo o livro de Êxodo, né? Bem devagar, inclusive, né? Eu sempre fui um leitor muito voraz, mas em muitos aspectos eu nunca parei para estudar a fundo, né? Mas eu recomendo o seguinte, oração com a sua esposa, leitura da palavra com a sua esposa também, para ver aquela troca saudável de informação, né? Para serem edificados. Também gosto muito de ler alguns livros ligados ao ensino da sã doutrina. Li o Somos Todos Teólogos, estou lendo o Abraham Kuyper, Calvinismo, que apesar de tratar do calvinismo como mais uma visão de mundo, né, mas tem muitos preceitos bíblicos nele que você pode depois buscar na palavra de Deus e conseguir ali alinhar o seu pensamento. Né? Basicamente é isso mesmo. Eu não tenho aquela coisa de um horário para orar, um horário para ler Bíblia. Eu estou em casa, oro, leio, entendeu? Oração especificamente é mais de parte da manhã e parte da noite, né? Porque geralmente é mais tranquilo, aquele momento ali, né? Eu não tenho nada específico, né? Fazer aquilo que a Escritura orienta. Oração, leitura da palavra, entendeu? Encontra aquele tempinho, né? Ou então, se você tiver um bom tempo disponível, se dedica, porque realmente essa é a base. Vou deixar uma dica do que eu estou usando no momento para o meu momento devocional. Um livro chamado Vale da Visão, recentemente lançado pela editora Monergismo, que é uma coleção de orações puritanas. Na verdade, o objetivo não é fornecer orações prontas para nós, mas pelas palavras ali registradas, nos alimentar espiritualmente e fortalecer o nosso momento de oração. Esse é o que eu deixo de indicação. Uma das coisas que eu tenho feito para minha edificação é uma coisa que eu aprendi no seminário que chama Lectio Divina. Tenho praticado isso desde que eu aprendi esse método de meditação, que é uma leitura orante da palavra. Se você quiser saber mais como funciona, acesse o meu Instagram, que tem um vídeo lá explicando. Meu Instagram é Rodrigo de Cristo, tudo junto. Eu pratico isso, tem sido muito, muito bom para a minha vida espiritual.
particularmente utilizo também a Lectio Divina, que eu aprendi depois que eu me tornei presbiteriano. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana há quase 1 ano, e nos primeiros discipulados eles já me ensinaram, que é uma leitura orante da palavra, que além de ser uma leitura orante, também é uma forma de você meditar e contemplar as maravilhas de Deus na sua palavra. Além disso, algo que eu tenho feito recentemente é não apenas ler a Bíblia, mas ouvir ela em áudio. Eu creio que ajuda muito vocês, até mesmo na memorização, e de ficar aqui eternizado, né? Você conseguir pensar e reter mais do que foi lido. Então, eu queria só acrescentar rapidinho mesmo a questão da Lectio Divina. É a mesma coisa, o Rodrigo de Cristo falou aí, que eu também uso isso como devocional, e eu quero deixar um artigo do Franklin Ferreira sobre isso, que aí vocês podem absorver um pouco mais pormenorizado esse devocional. Que o nome do artigo é O Uso dos Salmos na Devoção Cristã. Ali ele vai explorar como os salmos eram usados no Israel, na igreja e na igreja medieval, né? Digamos assim. Então é isso, meus irmãos. Então, rapaziada, foi uma honra aí trocar ideia com vocês sobre esse assunto necessário e espero que possa trazer edificação, confrontação para o ouvinte, para que ele entenda da importância da igreja local, a importância da disciplina espiritual, para eles também terem noção de que nós temos uma grande responsabilidade como rappers cristãos. E eu gostaria que vocês se despedissem agora dos ouvintes. Se vocês quiserem, podem deixar aí também um link aí, onde vão encontrar vocês, Instagram, sei lá o quê. Fiquem à vontade. É isso, irmãos. Deus abençoe. Foi uma satisfação estar com vocês aqui nesse podcast. Deus abençoe a vida dos irmãos aqui. Quero dizer que sou bastante edificado no nosso grupo, que é o Rap Reformado. Né? Muitas dicas de livros, muita ideia boa para trocar a respeito de cultura hip hop, teologia, compartilhando coisas do dia a dia da fé cristã. Enfim, para os irmãos que estão na escuta aí, eu quero deixar meu contato no Instagram. Você pode acessar lá deraiz.sdg, ou então o Instagram do selo do Monte, que é o do Monte _SDG, que inclusive agora o Ian vai fazer parte, o Ortodoxia também vai fazer parte. Estou fechado com os caras nesse projeto também, que é do Monte, não é só um selo, é um movimento também, para a gente aqui no Rio de Janeiro conseguir levar a palavra de Deus. No YouTube do Monte SDG, vocês vão ter acesso aí, no momento, a playlist do EP Leis Universais, que também está nas plataformas digitais, né? Nas principais plataformas. Ouçam o EP Leis Universais, espalhem a ideia, assim como a excelente música de todos os irmãos aqui do Rap Reformado. E Deus abençoe a vida de todos vocês. Foi uma grande satisfação. Até a próxima. Valeu, meus irmãos. Muito obrigado, cara. Foi uma honra e um prazer participar com vocês nesse podcast. Quero agradecer mesmo o convite e quero dizer para o pessoal aí que se quiser encontrar um bom rap cristão, procure aí nas redes sociais o Rima Teológica. É um local onde tem encontrado bastante podcast bom e fez aí agora, o Zamba fez uma playlist massa aí com bastante rap cristão que edifica as vidas. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Rodrigo de Cristo, o D é mudo, tá? Então, Rodrigo de Cristo, e quiser ouvir os nossos sons, você pode acessar o nosso site, é www.decristo.com.br. Lá você vai encontrar tudo que a gente já lançou aí, single, os EPs, os álbuns, os videoclipes, enfim, tá tudo lá disponível gratuitamente para fazer download. Valeu, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês, tamo junto. Agora eu deixo para os Rodrigo Abu e Rodrigo Carvalho, do Ortodoxia. Deixem suas considerações, foi um prazer ter vocês aqui. Estou aguardando ansiosamente pelo EP do Ortodoxia. Primeiramente, eu agradeço, Zamba, pelo convite novamente de poder participar desse podcast. Foi muito edificante, creio que os ouvintes com certeza serão edificados. E nós somos o Grupo Ortodoxia, estamos trabalhando no nosso EP, se assim Deus permitir, em breve lançaremos em todas as plataformas digitais. Nós estamos desde 2013 e infelizmente felizmente ainda não divulgamos nenhuma canção porque a gente pausou as atividades para estudar teologia. E vocês podem nos encontrar nas redes sociais como Grupo Ortodoxia
E eu como R. Carvalho e Abu como Abu Rodrigo, se eu não me engano. Valeu, meus irmãos, e satisfação total, graça e paz. Fala, rapaziada, então, Rodrigo já falou aqui onde vocês podem encontrar a gente, né, nas redes sociais, e é uma honra poder estar participando aqui desse podcast, que acredito que vai ser muito abençoador, já está sendo para mim, né, e acredito que para vocês também. É isso aí, rapaziada, até a próxima, Deus abençoe. E por último, nosso irmão Ian, que é o irmão aí que movimenta o grupo, hein? Lá no WhatsApp, Rap Cristão Reformado. E foi muito massa ter colocado ele no grupo, né? Que movimentou o grupo e até, de certo modo, juntou a gente mais, né? Então, meu irmão Ian, se despeça aí dos ouvintes. Valeu, galera, por ter ouvido até aqui. Agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast, cara, que eu creio que é um tema que é muito importante para a igreja, muito importante para os rappers cristãos, né, que vão estar ouvindo a gente. Minhas redes sociais, meu Instagram, no caso, é iandias116, né, 116, né, o 116 referência ao grupo 116, Ian com Y e 2 N's. Antes que alguém me pergunte, não, meu nome não é Ian com N só, não, é Ian com 2 N's mesmo. Ian Dias 116, vocês podem me encontrar lá no Instagram. Em breve, se Deus permitir, estarei lançando algumas canções, algumas músicas, né? Tô trabalhando isso, desenvolvendo algumas habilidades no rap, desenvolvendo algumas criações de beats. E se assim Deus permitir, em breve, né? Como o The Raiz falou, possivelmente até colando com a do Monte. Valeu, galera, fica com Deus, que Deus abençoe a todos. Um abraço. É isso aí, rapaziada. Como o nosso irmão Rodrigo de Cristo disse, tem agora uma playlist oficial do podcast Rima Teológica. Rap Cristão Reformado, playlist oficial do podcast Rima Teológica. Você vai encontrar no Spotify e eu vou estar criando uma pro Deezer. Vou ver se consigo também criar no Deezer uma playlist maneira. E aguardamos aí as músicas do Ian e do Ortodoxia para incluirmos nessa playlist que já está pesada. Fechou, rapaziada? Agradeço os ouvintes pela paciência. Aqui quem fala é Guilherme Zamba. Esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica. Paz!